Vamos agora falar do MST. O MST enviou uma delegação. Opa, olha aqui, Belucci, vamos ver. Esse assunto está interessante. O MST enviou uma delegação para representar o Brasil. Algum congresso? Deixa eu ver. Ah, não. O MST mandou uma delegação representar o Brasil na cerimônia de nomeação de novos ministros do regime ditatorial venezuelano. Durante o evento, o líder fascista Nicolás Maduro acolheu os sem terra e agradeceu os companheiros por ter recebido um boné do movimento. Será que ele vai distribuir para os fazendeiros da Venezuela que estão sem terra? O líder do regime chavista ainda convidou o MST a ir para a Venezuela, produzir no país, e usou o boné do grupo ao conversar com os líderes do Sem Terra. Muito bem, eu queria ouvir um pouco. João Belucci, você sempre tem comentários muito ácidos a respeito. Estou curioso para ouvir o comentário. Que será? Vez. Veja, Capês, o que eu tenho certeza é que tanto o MST quanto o Maduro, eles dizem para todos nós que eles falam em nome da tal da democracia. Que democracia é essa? A gente não sabe, né? O MST invade terras, né, de propriedade privada, muitas de propriedade pública também, e o Maduro, ele está na sua ditadura. A ditadura dele, desde o momento que ele assumiu, é o momento mais frágil dela, pelo menos aos olhos do mundo, não sei se internamente, porque o ditador, ele precisa das elites do país sustentando o seu poder. Você tem lá elite militar, financeira, social, uma série de entidades que dão a chancela para ele exercer o poder, porque o poder não é necessariamente o poder executivo, né? Você tem as associações ali da sociedade, elas que acabam determinando o poder. Então, com muito dinheiro, ele irriga essas associações, essas entidades, nomeia os membros do tribunal, da corte, ela estava ali nomeando seus ministros, uma cerimônia absolutamente patética, e o MST vai lá, de alguma forma, chancelar isso. E o MST, ao chancelar isso respinga em quem chancela o MST, que são os movimentos de esquerda, que são os grupos de esquerda, que sempre falam que o MST faz um trabalho brilhante, enfim, que é altamente questionável. Eu lamento bastante. Agora o Maduro também faz um gesto absolutamente político, porque como o Lula, o próprio candidato Boulos, foram bastante cobrados a questão do Maduro, e ora falavam a favor, ora contra, ora ficavam em cima do muro, nunca uma posição muito clara. Vide a ida do Celso Amorim, que ficou vários dias lá. Ele faz um gesto para o Lula também. O Lula tomou recente uma dura do Daniel Ortega, da Nicarágua. Agora o Maduro faz esse gesto, constrange o Lula novamente. São os amigos ali do Foro de São Paulo cobrando o Lula. Volta aqui pro Foro de São Paulo, aqui pro grupinho, Lula, que você está tentando escapar para fugir da eleição municipal aí. Vídeo Boulos também, agora você precisa reafirmar sua posição. É um constrangimento total para o Lula e a gente espera que o Lula se manifeste, que os líderes do movimento MST, que cada hora é um líder do movimento, que tem até um fundo na Bolsa, também se manifeste e vá lá falar se eles apoiam a chacina, os assassinatos da população, a prisão de crianças, tudo que está ocorrendo de errado lá na Venezuela, porque ao fazer esse gesto, me parece que eles estão acobertando e chancelando o que está lá acontecendo. Guilherme Mendes, ainda esta semana, a Jovem Pan noticiou uma grave denúncia na Venezuela de que a polícia política de Maduro, mais ou menos como a tcheca de Stalin, invadiu residências, prendeu menores, espancou dentro de celas adolescentes de 15 anos, cujo crime foi manifestar opinião contrária ao regime. E Maduro roubou as atas da eleição e praticamente se apoderou com o seu Supremo Tribunal fantoche. Eu pergunto então a você, Guilherme Mendes, no momento que o movimento, que também invade terras, usa de violência, no Rio Grande do Sul tem relatos horrendos de invasão em propriedades rurais. Você acha que finalmente começa a surgir uma identidade de propósitos entre o fascista Nicolás Maduro e o movimento que hoje continua chamando Sem Terra, mas parece que se afastou de suas origens de 1984? Capês, quando você começou a falar em prisão de crianças, tortura, papapá, eu falei, ele vai falar do Bukele, mas aí você falou no Maduro, não é?
que o papo aí era Venezuela. Eu distraí aqui, falei, ele vai fugir El Salvador. Mas veja, o que acontece é o seguinte: movimentos, empresas, igrejas apoiarem ditaduras não é algo novo. Essa bola fora que o MST deu em prestigiar a posse dos ministros do Maduro é apenas mais um capítulo de entidades que tomam caminhos errados. A gente já viu por diversas vezes a própria Igreja Católica, a quem eu faço parte, apoiar ditaduras, apoiar governos ditatoriais. A gente já viu grupos empresariais fazerem isso. E a gente viu recentemente aqui um movimento político que tem até candidatos aqui no Brasil indo apoiar uma ditadura lá em El Salvador. Os grupos erram, porque as pessoas são falíveis. Espero que o MST se reúna, veja que, de fato, deu uma bola fora, não tinha nada que estar lá, o governo venezuelano não vai agregar em nada, nem em tecnologia, nem em conhecimento, nem em absolutamente nada, as bandeiras do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e de modo que esse gesto político só serve para duas coisas: enfraquecer o MST, porque joga fogo e joga argumento para aqueles que dizem que é uma organização que não é séria, que é política, papapá, e, por outro lado, prestigia o ditador Maduro, que, querendo ou não, recebe uma delegação de um movimento social brasileiro. Isso não é bom para ninguém do MST, isso não é bom para a sociedade brasileira, mas, volto a dizer, não é nada de inédito. Nós tivemos há pouco tempo aqui um outro grupo político, que não é propriamente de movimento de trabalhadores sem terra, cujo patrocínio a gente não conhece, indo também babar ovo lá em El Salvador. Ditadura por ditadura, está tudo errado. O movimento social tem que ficar no seu território, trabalhando pelo interesse dos seus associados, se é que a gente pode dizer assim que um movimento é uma associação. De fato, o MST, nesse aspecto, deu uma bola muito fora. É verdade. O Guilherme Mendes disse: o movimento social deve ficar nas suas bandeiras, a não ser que não seja apenas um movimento social. Porque o que eles foram fazer lá não foi pedir apoio, foi manifestar apoio à ditadura de Nicolás Maduro. Davi Andrade, caso você também não esteja atento, o tema é sobre Venezuela, não é El Salvador. Eu confundi. Eu vi lá prisão de criança, tortura. Eu falei, não, isso aí eu vi os dias em El Salvador. Eu falei, confundi, eu distraí aqui. Do Davi Andrade, com certeza você não está distraído, senão não confundiria o MST com o movimento social. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Capês, vamos lembrar aqui nessa novela eterna desse tiranete lá na Venezuela, né? E o caminhar do Brasil em relação a esses eventos. Você se lembra da nota que o PT soltou quando o Maduro foi, entre aspas, eleito, né? Dizendo que estava tudo certo, que a eleição foi correta, que estava tudo bem, que o processo eleitoral foi democrático. MST é braço da esquerda e, em particular, braço do PT no campo. As coisas estão muito ligadas, é evidente. O MST não faz nada que não seja aprovado ou direcionado pelo PT. O MST foi lá, não só entregar aquele bonezinho feio deles para esse tiranete ridículo, não. Foi levar militância, foi levar apoio para Maduro e apoio no evento. Gente, olha o nome do ministério, parece filme de terror. É Ministério do Poder Popular para Comunas e Movimentos Populares. Isso é filme de terror, gente, pleno século XXI. Nós estamos vivendo uma situação dessa, engendrada, né, pela omissão criminosa do governo brasileiro em relação ao que aconteceu na Venezuela. Esse indivíduo, esse ser humano, só está lá acabando com a Venezuela, os venezuelanos, porque foi afiançado pelos membros do Foro de São Paulo. Ele está afiançado pelos membros do Foro de São Paulo. Os colegas do Foro de São Paulo estão apoiando essa ditadura. E ele vai continuar fazendo o que está fazendo, Capês. Torturando pessoas, prendendo oponentes. Vê a notícia escabrosa, prendendo menores nas suas residências, levando esses menores para calabouço, espancando menores, tirando opositores da disputa, calando vozes, censurando redes sociais. Tem alguma coisa aí que está meio parecida com a gente aqui, então não? Tem algumas semelhanças aqui, hein? Semelhanças perigosas, hein? Ouso dizer. Então, é triste, Capês, é triste ver que um movimento social, que eu discordo completamente, para mim não tem movimento social nenhum, porque quem invade terra é criminoso,
quem invade propriedade é criminoso. Isso é crime, né? Não há justificativa nenhuma para isso. Está indo lá, entregar um bonezinho, né? Levar a militância. Olha que alegria deles, que olha. bonito, olha que lindo. Olha que lindo. Olha lá, recebeu uma Constituição, não sabe da onde, né? A Constituição, aquilo ali? Tá parecendo um livrinho verde ali, tá com cara de ser Constituição, não é não? Pois é. Então nós estamos irremediavelmente perdidos, professor Capês. Perdidos. Bom, meu querido amigo Henrique Kriegner, o Brasil está faltando uma manifestação ainda. Até agora, um movimento social apoiado pelo governo federal vai prestar apoio à ditadura venezuelana. E, por outro lado, o Itamaraty, a fala do assessor do especial do Ministério das Relações Exteriores, Celso Amorim, decretando sigilo em 6 documentos pedidos por um importante jornal aqui do país, que iria publicar documentos que relatam conclusões dos observadores da eleição, também foi decretado sigilo. Então, o Maduro rouba as atas e decreta sigilo. O Itamaraty decreta sigilo sobre os documentos que acompanharam a eleição. O MST vai lá babar ovo para o Maduro. E o Brasil é o país mais importante, mais rico, mais influente da América Latina e continua parado. Você não esperaria do país uma outra atitude? Com certeza. Não dá para esquecer, Capês, dos momentos nos debates eleitorais, nas eleições aí de 2022, em que o presidente Lula criticava arduamente aí o então presidente Bolsonaro por conta dos sigilos na questão do cartão corporativo, né, e de outras questões ali que foram impostas. E hoje o governo Lula é o que mais coloca sigilos, inclusive em questões, demandas aí feitas pela própria imprensa. É um negócio absurdo e lamentável também, para minimamente quem admira e acompanha a política externa brasileira, de ver o Celso Amorim emprestando a sua carreira e prestígio conquistado aí ao longo dos anos para ações como essa. Para cada vez mais, o assessor especial Celso Amorim está se mostrando mesmo um militante e tomando posicionamentos radicalizados que põem em xeque até aquilo que foi construído durante o seu período como ministro das Relações Exteriores. Acho que é importante a gente pontuar para todo mundo aqui, Capês, para que ninguém caia em fake news, que quero colocar clareza aqui. El Salvador não é uma ditadura, como o Guilherme trouxe, não. El Salvador não é uma ditadura. Os casos, inclusive, que ele fala sobre crianças presas, não tem registro disso. O que houve foram crianças que foram mortas durante operações que já estão sendo investigadas. Agora, prisão de crianças, isso na América do Sul, nós encontramos exclusivamente, por razões políticas, exclusivamente na Venezuela. E acho que é também importante a gente colocar que é pela primeira vez, eu quero confessar uma coisa aqui, Capês, e aí talvez o pessoal não venha gostar, mas eu concordo com o Maduro numa coisa, e eu tô de acordo com ele. Pela primeira vez na vida, eu tô de acordo com ele, que ele falou assim, convidou o MST para poder ir para a Venezuela e plantar lá. Eu acho que nós deveríamos fazer um esforço para enviar as pessoas do MST, os líderes, podem ir para a Venezuela. O presidente abriu as portas agora, já que é tão bom lá. A Venezuela inteira, né? Pode ir para a Venezuela, vai plantar lá, vai fazer a mobilização por lá. Já, não é terra o problema, ele está oferecendo terra para o MST, pronto. Nós temos aí a solução que o MST tanto buscava. Venezuela está de portas abertas para vocês. Boa viagem. Quem sabe a Venezuela possa começar a produzir batata. Aí a gente pode falar, vai plantar batata. Exato.